Diletos amigos, saudações a todos. Sejam bem-vindos ao SEMcast, o podcast da Clínica SEM. Uma série em audiovisual com discussão, esclarecimentos, dicas e até algumas provocações sobre bem-estar e saúde. Meu nome é Anderson Rodrigo e serei seu host nesse episódio. E o assunto de hoje é a evolução da cirurgia vascular. Para isso, chamamos o Dr. Charles Zangotti. Dr. Charles. Obrigado, Anderson. Obrigado. Também chamamos a doutora Bruna, nutricionista, para participar dessa entrevista com o Dr. Charles. Obrigada pelo convite. Bom, para começar, podia explicar uma dúvida que eu tenho. Cirurgia vascular é uma especialidade relativamente recente, né? Ou não? Isso, né? A cirurgia vascular ela é bem recente, mas se a gente for ver a história da cirurgia vascular, ela começa com a hemorragia, né? Então, vascular, circulação, sangue. Então, desde os tempos mais remotos, né, os médicos antigos tentavam estancar o sangue, parar a hemorragia, né? Tanto em casos de doenças quanto em casos de trauma. E a evolução da cirurgia começa por aí, nesse tipo de tratamento, né? Então, antigamente, o tratamento era a cauterização, desde óleos quentes, compressas de linho, embebidas em vinagre, fogo, né? Ferro quente ali para cauterização. E daí houve um salto muito grande quando o homem descobriu que era mais eficaz e menos traumático você simplesmente ligar o vaso, né? Então, a sutura, que é importante em toda a cirurgia, não só na vascular, foi um salto, né? Porque quando havia aquelas queimaduras, né? Você estancava a hemorragia, mas a infecção, o trauma, a dor muito grande. Então, o primeiro salto na cirurgia vascular foi a ligadura, né? Então, a partir do desenvolvimento das suturas, das agulhas, né? A gente conseguiu, através da anatomia também, identificar diretamente o vaso, ligar o vaso, e você começou a salvar mais pessoas, vamos dizer assim, né? O próximo passo, em termos de cirurgia vascular, né, foram as restaurações. Então, a gente já conseguia estancar o sangue com uma ligadura, que era muito mais eficaz do que a queimadura, mas a chance de perda de membros, de amputações, era muito grande. Imagina se na época de guerras, né, do século retrasado, vamos assim dizer, o que a gente vê era justamente a amputação, né, o tratamento para alguma lesão. Isso. Durante a Primeira Guerra, né, e ainda muito na Segunda Guerra, o índice de amputação era muito alto, porque a ideia principal era o quê? Era a vida do paciente. Então, mas ficava sem o braço, sem a perna, às vezes sem os dois membros, né? O desenvolvimento maior daí foi na Guerra da Coreia. Houve um salto, porque aí havia cirurgiões treinados, não para fazer só a ligadura e remoção do paciente, mas para tratar lá com a restauração, né? Ou seja, você conectar novamente aquele vaso. E isso foi um salto muito grande, porque o índice de amputação diminuiu cerca de 70%. Ainda tinha casos que não tinha como salvar, né? Ainda tinha casos de infecção, né? Mas isso mudou muito. E mudou a cirurgia vascular como um todo, porque a partir das restaurações, das pontes, como a gente diz, né? A gente começou a ver que você conseguia corrigir problemas não só no caso das guerras, dos traumas, né? Dos acidentes, mas também das obstruções, das doenças. Então, esse avanço, ele mudou, foi o outro salto da cirurgia vascular. Mas, assim, o conhecimento
anatômico do sistema circulatório já tinha. Exatamente. Aí, entre esses dois saltos, né, houve diversas descobertas, vamos dizer assim, que ajudaram sobremaneira, não só a cirurgia vascular, mas toda a medicina, né? Então, por exemplo, a descoberta das técnicas assépticas, né? Que era importante, um ato simples e hoje tão divulgado quanto lavar as mãos. Então, lavar as mãos, né? Os antibióticos. Então, tudo isso foi melhorando o resultado da cirurgia como um todo, né? E uma descoberta muito importante que foi a da circulação, o William Harvey, né? Então, até então, não se sabia como que funcionava a circulação, né? Ele conseguiu definir exatamente, e são conhecimentos tão importantes que eles duram até hoje, praticamente. Ele fazia vivissecção, né? Exatamente. Exatamente. E houve aí um tempo entre a antiguidade, então os hindus, os egípcios, os persas, né, essa medicina mais primordial, até a época de William Harvey, dos cientistas franceses, né, da Europa do Iluminismo, houve aí um intervalo muito grande que foi o da Idade Média, onde era proibido qualquer tipo de dissecção, né? Houve uma verdadeira caça às bruxas. Então, a ciência ficou aí 1000 anos exatamente estacionada, né? Pelo obscurantismo. Mas aí já nos anos de 1800, 1900, aí voltaram os estudos, né? A descoberta da circulação, ela é dessa época, e também a parte dos antibióticos, da farmacologia. Então, o que acontecia? Primeiro você queimava, depois você ligava e agora restaurava. Mas havia muita trombose, ou seja, fazia a ponte, mas a ponte entupia e não funcionava. E isso também houve um passo importante que foi a descoberta da heparina, que é um anticoagulante que a gente usa até hoje, né? Sem a heparina não seria possível cirurgia cardíacas, as cirurgias mais modernas, os transplantes, né? Então, teve essa evolução da heparina, descoberta. O descobridor da heparina ganhou o prêmio Nobel, né? Bem merecido. Bem merecido. Né? Igual o descobridor da insulina, né? Exatamente, também. E houve um outro passo ainda, no começo do século passado, que foi de um grande cirurgião francês, o Alex Carrel, que ele definiu como fazer a sutura. Porque a gente já tinha aprendido a fazer a sutura, a cirurgia geral já vinha em evolução, então você conseguia emendar o intestino, cortar o estômago, o esôfago, mas o vaso, né, os vasos sanguíneos, eles são um pouco mais delicados. Então, você precisa de uma técnica mais apurada para cortar, emendar, e aquilo ali continuar funcionando, né? Mesmo a tecnologia com agulhas, né? Imagina. Sim. No começo não existia agulha. Então, você colocava um tubo de vidro e amarrava, né? Era uma verdadeira ponte. E aí, com as agulhas, você passou a amarrar o próprio vaso. E depois usando um substituto, vamos dizer assim. Primeiro, os que a gente chama de homo-enxerto, então você pegava um pedaço de uma artéria de um cadáver, como se fosse um transplante, né? E fazia essa ponte. Depois você pegava a veia do próprio paciente, isso é o enxerto mais utilizado até hoje, a famosa ponte de safena, né? Houve um salto muito grande quando a gente descobriu que a veia podia ser um substituto arterial. E mais recentemente, já falando da criação das próteses, né? As próteses são tipos de tecido, né, que podem substituir uma artéria, uma veia, mas tudo isso começou com esse salto da queimadura para a ligadura e depois para a sutura.
Assim, mas uma coisa que foi importante talvez seja a compreensão da doença vascular, né? Isso a gente está falando numa época que talvez nem tinha raio-x, imagino eu. Isso, exatamente. Os primeiros problemas maiores eram quase todos de trauma, né? Uhum. Então, acidentes ou mesmo lesões nas guerras. Com o desenvolvimento da medicina, por exemplo, do raio-x, a partir do raio-x a gente conseguiu estudar a circulação, né? Então já se conhecia a circulação desde a época de Harvey, mas era impossível estudar a não ser que em cadáver, né? Como você iria estudar a circulação no indivíduo vivo ali? Então, através do raio-x, criou-se a ideia de fazer um cateterismo, né? O primeiro cateterismo, eu não sei se você sabe, o cirurgião ele fez nele mesmo. Ninguém aceitava as ideias, né? E ele fez uma flebotomia, que é uma secção da veia no braço, passou um catéter, saiu da onde ele estava no hospital, foi até o setor de radiologia, injetou o contraste, bateu a foto para provar, porque a mudança, né, ela causa muito desconfiança. Sim, sim. Então, a ciência, ela sempre tem que transportar esses paradigmas, esses saltos, eles têm que escalar um muro mesmo. É o método científico, né? Exatamente. Não adianta falar que funciona Exatamente. Comigo. E aí você tinha que provar mesmo. Então, por exemplo, muitas dessas mudanças, eles faziam o que é feito ainda, né? Experimentos em animais, e tinha que levar lá o gato vivo, o cachorro vivo, mostrar, olha, foi feito isso para os outros acreditarem, né? Então, o estudo científico, ele da anatomia vascular, ele coincidiu com o desenvolvimento do cateterismo, né? E a partir daí surgiu realmente um novo salto, né? Que foi a compreensão das doenças vasculares. Então, desde uma dilatação, que é o aneurisma, até uma obstrução, uma placa, né, que causa uma placa de gordura, que causa as tromboses. E hoje, né, por toda essa história, né, do vascular e tudo mais, quando que uma pessoa pode procurar um vascular, né? Hoje a gente pensa assim, tô com dores nas pernas, né? A primeira coisa que a gente pensa é, ok, vou procurar um vascular. Mas quem pode procurar um vascular? Somente essas pessoas que têm essas dores que falam, ou pode ser por qualquer outro motivo? Essa é uma ótima pergunta, porque tem muito a ver com o nosso assunto. Como a especialidade é realmente nova, tem muita gente que me pergunta, mas o que você faz? Eu sou cirurgião vascular, mas faz o quê? Né? E exatamente isso. A nossa cirurgia, ela é conhecida como cirurgia vascular periférica. O que significa? Tirando o coração e o cérebro, tudo onde chega sangue é objeto do vascular. Então, problema de circulação nas pernas, dores nas pernas. Hoje a gente faz muito exame, então você faz o exame, achei uma placa. Todas essas são indicações para procurar o vascular. E os fatores de risco, né? Com a doença vascular, cigarro, pressão alta, diabetes, obesidade, todos hoje tão prevalentes, todos estão relacionados. Então, assim, acho que não só o vascular, mas hoje a medicina, a gente tenta fazer uma medicina que você vá atrás, não para correr atrás do problema, né? Então, hoje a gente vê na oncologia, quando você descobre uma neoplasia, um câncer de uma forma inicial, você consegue inclusive curar. A chance de tratamento, sobrevida é muito maior. E não é diferente para a cirurgia vascular. Um aneurisma pequeno é muito mais fácil de tratar do que um aneurisma grande, né? Uma obstrução em uma artéria é muito mais fácil de corrigir do que em 2, 3 artérias.
Então, acho que qualquer momento é o momento de você fazer um check-up vascular. Uma forma de prevenção, né? Até porque os exames hoje são não invasivos. A gente consegue, né? Foi um outro salto na cirurgia vascular, o ultrassom. Então, assim, o desenvolvimento da cirurgia vascular ele tem muito a ver com o desenvolvimento da cirurgia e da medicina com a tecnologia, né? Então, os diagnósticos, raio-x, ultrassom. Então, com o ultrassom, você consegue visualizar praticamente o corpo inteiro. Mas, assim, só uma curiosidade. Você fez na Unicamp. E, assim, acredito que a sua formação é tecnologicamente mais avançada. Você chegou a ver já a arteriografia por punção, tipo a ortografia lá? Não, na Unicamp a gente já não tinha. Mas eu consegui ver, por exemplo, na UFTM, isso, em Uberaba, né? Não menosprezando o UFTM. Claro, e foi assim, é muito impactante, porque a primeira ortografia, né, foi feita por Cid dos Santos, um português, né? E ele desenvolveu uma agulha para você puncionar a aorta através da coluna, injetar o contraste e fazer a radiografia. E os portugueses foram muito importantes na cirurgia vascular, né? Tem o Cid dos Santos, que teve esse desenvolvimento da ortografia, mas teve também o Egas Muniz, um neurocirurgião, que desenvolveu a angiografia cerebral, né? Até então era impossível se estudar o cérebro. Egas Muniz é o único médico de língua portuguesa que já ganhou o Nobel. Exatamente. Mas ele não ganhou o Nobel pela angiografia, ganhou por outra cirurgia. Mas, então, essa fase do iluminismo, né, que eu disse começou lá em 1800, comecinho do século passado, ela ainda perdurou durante muitos anos na Europa. Então, tiveram os portugueses, tiveram os médicos ingleses e os franceses, né? Então, e aí o que aconteceu nessa época? Os americanos, né, os norte-americanos iam estudar com esses mestres europeus e aí trazia o conhecimento para os Estados Unidos e lá, com o avanço tecnológico, né, pelo capital, o salto foi muito grande. E no Brasil não foi diferente. Os médicos brasileiros, né, porque eram só cirurgiões gerais na época, aí iam fazer fellow nos Estados Unidos, lá aprendiam, traziam para cá, e aí começou ali na década de 50, 60, que começou a se estruturar o que era uma cirurgia vascular, né? Inclusive dentro das universidades. E falando, né, nessas questões de cirurgias, muitas mulheres, acho que homens também, devem reclamar muito desses vasinhos que aparecem nas pernas, né? Isso acomete mais em homem, mais em mulheres? E quais são por que acontece, né, da gente ter esses vasinhos, né? E por que a gente fica, meu Deus, às vezes tô com uma dor na perna bem em cima daquele vasinho. É algo preocupante, né? A gente fica todo preocupado, né? A gente fica meio que na dúvida, né, sobre quais são as causas de fato, né, desses vasinhos. Sempre é preocupante. E isso é muito importante, que a gente está falando hoje de cirurgia, né, da história da cirurgia vascular, mas cada vez mais a gente consegue tratar as doenças, até como eu falei, né, de uma forma menos invasiva, né? Então, as varizes, né, que tem a ver com os vasinhos. Antigamente era uma cirurgia super complexa, demorada, recuperação terrível, um risco grande. Hoje a gente consegue já transformar a cirurgia numa coisa praticamente ambulatorial, o paciente opera, vai embora andando. Tem muitas cirurgias que dá para fazer com sedação, você nem precisa de uma anestesia mais profunda.
E a recuperação opera na sexta, na segunda-feira está trabalhando, vai dirigir, né? Em relação aos vasinhos especificamente, a gente faz um tratamento lá na clínica, um tratamento no consultório, demora 20 minutos, não tem nenhum tipo de complicação, porque é um método simples, mas já muito bem estudado, e os resultados são muito bons, não só na questão da dor, mas também da parte estética, né? Lógico que tem muita gente que quer um milagre, a gente fala, eu quero um creme que passa ali e some, infelizmente não existe. É um tratamento como todos os outros, né? A gente quer emagrecer através de milagre, né? Mas não tem, é um tratamento. Mas essa evolução, conhecimento para a gente de como isso foi evoluindo é muito importante. Sim. Porque aí chegou num ponto, como eu falei, da década de 50, 60, da ponte de safena, das próteses, que a cirurgia vascular já estava muito bem estabelecida, né? Então, a endarterectomia de carótida, que era para prevenção de AVC, o derrame, né? Através de alguns estudos nos Estados Unidos e na Europa, a gente viu que era melhor fazer uma cirurgia profilática do que esperar a pessoa ter um derrame, um infarto. Então, essa parte da cirurgia, no meio do século passado, já estava muito bem estabelecida e muito bem desenvolvida. Só que aí viria um novo salto, que é a cirurgia minimamente invasiva, que entra dentro de que a gente estava falando, que também veio com a cirurgia geral. Então, né, a cirurgia laparoscópica, a endoscopia, todo esse desenvolvimento veio para a cirurgia vascular. Bom, temos ainda vários assuntos para discutir, mas por hora ficamos com esse episódio do Semcast e voltaremos no próximo episódio para continuar essa conversa com o Dr. Charles e a doutora Bruna. Muito obrigado a todos.